Meus irmãos, nós continuaremos estudando a proposição da carta de Paulo aos Romanos. E estes versos que nós estamos estudando, eles resumem a carta. Por isso que entender eles, entender de verdade, é uma forma de nós obtermos, vamos dizer assim, uma chave para compreender toda a carta de Paulo e também para compreender o Evangelho em toda a Escritura. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta para os senhores. Vocês sabiam que há uma condição para a salvação? Existe uma condição para a salvação. É necessário crer. Crer no sentido de ter fé. Contudo, essa condição, que tecnicamente limitaria, ela expande o alcance do Evangelho. Por quê? Porque qualquer pessoa, em qualquer lugar, crendo, ela será salva. Vamos ver um pouco mais a respeito disso, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui, curva a sua cabeça comigo, vamos novamente ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós nesta manhã e nos auxilia a compreensão das verdades do Teu Evangelho. Nos ilumina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, trazendo esperança àqueles que estão desanimados, trazendo salvação àqueles que não haviam compreendido estas coisas e trazendo grande esperança, alegria àqueles que já compreenderam essas coisas, mas que vão extrair a Tua graça em renovar a alegria, em relembrar estas coisas. Pai, nós estamos reunidos em nome do Teu Filho e pedimos que o nome dEle seja glorificado em nosso meio, através do poder do Espírito Santo de Deus, que nos deu a Tua palavra e que nós pedimos que instrua e escreva em nossos corações, no nosso entendimento, nas nossas emoções, e nos habilite, através do poder dEle, não nosso, de obedecer e de viver de maneira digna as verdades que nos são trazidas. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade nós vimos Paulo apresentando uma razão para não ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós vimos que o Evangelho é o único método de salvação e que é o meio pela qual o poder de Deus salva. Ou seja, o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre como se salvar, mas ele é o modo, ele é a ação poderosa pela qual Deus nos salva de maneira eficaz e eficiente. Se nós compreendermos os atributos do Evangelho, com certeza nós o amaremos mais, confiaremos mais e descansaremos, sendo então gratos pelo Evangelho da salvação que nos foi oferecido gratuitamente. Hoje, meus irmãos, nós veremos mais uma razão porque Paulo não se envergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que crerem. Todos aqueles que crerem. Veremos que isso não significa que o Evangelho seja uma palavra mágica que gera um resultado automático. Dito diferente, a salvação ela tem uma exigência, crer. Nós precisamos crer. E veremos que crer não é uma ação única, mas é uma ação contínua. Por último, nós veremos que esse poder salvífico, ele está disponível para todos, porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa nova para todo mundo. É o poder de Deus para salvar qualquer pessoa que crer, independente da sua nacionalidade
ou da sua condição pecaminosa. Isso é gratificante. Ao dizer que a salvação é condicional à fé, eu não estou contrariando a tradição bíblica reformada, mas eu estou confirmando ela. Afinal de contas, nós somos salvos somente por Cristo, unicamente por graça e somente por meio da fé, sem obras. Sem fé, então, não há salvação. Nós todos éramos corrompidos ou depravados e fomos eleitos incondicionalmente e salvos de maneira eficaz. Ou seja, a graça que nos salva, ela é irresistível. E exatamente porque essa graça ela é irresistível, é que o Evangelho se mostra como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque ela é irresistível e o poder de Deus salva aquele que crê. Porque Deus capacita os eleitos a crer. E exatamente por conta disso, a expiação ela é definida, ou como dizem os teólogos, limitada. Por quê? Porque somente aqueles que crerem é que foram eleitos previamente. E somente os eleitos são aqueles que irão crer. Veja, Cristo, ele não derramou o seu sangue em vão. Ele derramou por cada um do seu povo. E o Espírito Santo de Deus, ele não regenera ninguém à toa. Aqueles que ele regenera, regenerou porque foram eleitos e regenerou para a salvação. Em Cristo, todos os que crerem, eles são um só povo. São unidos a Cristo, como nós vimos na escola teológica. São salvos pela mesma graça e pela mesma fé e por meio do mesmo método e pelo mesmo meio que é o Evangelho. Não é sem motivo, então, meus irmãos, que nós precisamos dedicar redobrada atenção a esses importantes versos e por isso nós estamos vendo eles seguidamente. Assim, em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja, quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando sobre palavras mágicas ou místicas. Na última oportunidade, nós falamos bastante que o Evangelho ele não é apenas uma mensagem sobre a salvação, mas ele é a mensagem da salvação. Ele não fala sobre alguma coisa, ele é aquilo que ele fala. Mais do que isso, vimos que é o método e o meio eficiente de Deus salvar. O método você tem que crer e o meio o poder de Deus agindo. Isso nos ensina, meus irmãos, que todas as demais tentativas do homem se salvar, seja sozinho, seja em busca de boas obras, ou mesmo por meio de instituições, né? Já viram aquilo, não é? Quem não está em tal lugar não está salvo. Tudo isso está condenado ao fracasso. Contudo, é bom ressaltar que isso não significa que o Evangelho salva magicamente os seus ouvintes, que basta ouvir e você está salvo. Nós não podemos imaginar que apenas ouvir o Evangelho irá salvar alguém. A sua mensagem, a mensagem do Evangelho, fala sobre a condenação do homem e sobre a salvação proposta por Deus. E o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, à terra para viver, obedecer, morrer e ressuscitar no lugar dos pecadores, em nosso lugar. Crer nesta verdade é o método do Evangelho. Você precisa crer nisso. E para crer nisso, essa verdade ela precisa ser declarada. E para salvar, essa mensagem precisa ser declarada e crida. João Calvino ele diz o seguinte: notemos bem quanto valor Paulo atribui ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce seu poder nela para a nossa salvação. Ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos nossos lábios. Portanto, meus senhores, precisamos ouvir o Evangelho. Contudo, apenas ouvir não salva. É necessário que nós ouçamos, é necessário que nós entendamos o Evangelho. E é necessário que
nós venhamos a crer naquilo que nos foi pregado e nós entendemos. E esse crer, ele deve nos levar à obediência. Qual é a obediência? A primeira já é, obviamente, o crer. E a segunda é arrepender-se dos nossos pecados. Então, o Evangelho, ele exige uma resposta nossa. Em segundo lugar, não são palavras, a pregação do Evangelho, não são palavras que, se corretamente respondidas, elas nos salvam automaticamente. Como que uma senha, como que um Shazam, um abre sésamo. Assim como apenas ouvir não nos salva, prestem atenção nisso, apenas responder com outras palavras também não salva. E por que eu enfatizo isso? Porque muita gente acredita nessa aberração. O Evangelho exige uma resposta, mas não é a resposta ou a decisão do pecador que salva. Não é a repetição de certas palavras, de determinadas palavras, que vão salvar alguém. Há hoje, infelizmente, e eu digo isso com o coração partido, um mito sobre aquilo que é chamado de oração de entrega. Para alguém ser salvo, ele precisa aceitar Jesus, vir à frente à igreja e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou fazer isso particularmente para aquela pessoa que está evangelizando. A pessoa fala algumas coisas para ele e aí depois pergunta: você quer aceitar Jesus? A pessoa: quero. Então repete comigo, e ele aceita Jesus e agora está salvo. Irmãos, essa prática ela não existia até as invencionices de Charles Finney e dos seus seguidores. Não existia isso antes. Eu já discuti com muitas pessoas zelosas, mas carentes de entendimento, inclusive aqui nessa comunidade, assim que eu cheguei, que afirmam que sem essa oração de confissão pública não há salvação. Então, como os nossos cultos não têm um apelo para os pecadores vir à frente e aceitar Jesus, ninguém é salvo nesse tipo de igreja. Será que isso é verdade? Será que ninguém foi salvo antes do século XIX? Quando surgiu Charles Finney? Será que por 19 séculos a igreja brincou de pregar o Evangelho e de repente o Evangelho começou a ser pregado e só se salvou depois disso? Lógico que não. Lógico que não foi assim. Lógico que as pessoas foram salvas antes. Assim, se o Evangelho exige algo, como que as pessoas são salvas? Pela fé. Elas são salvas pela fé. É necessário crer. E essa é a única condição. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crer no Evangelho. A fé é a condição da salvação, ou seja, não há salvação sem fé. Apenas quem crer será salvo. O poder de Deus, ele opera em nós por meio da fé, que é um dom de Deus, que Deus nos concede. Pela pregação vem a fé. Por meio dela, nós nos apropriamos da salvação. Ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada, nós recebemos fé por meio dela. E por meio desta fé, nós respondemos à pregação. A fé, meus irmãos, não é algo natural. Não nasce conosco. Nós não nascemos com fé, nós nascemos mortos espiritualmente. A fé é uma dádiva divina, que é concedida àqueles que o Espírito Santo regenera. Assim, para sermos salvos e para crermos, para podermos ser salvos, nós dependemos totalmente e exclusivamente de Deus. A salvação pertence ao Senhor, nos diz a Escritura Sagrada em Jonas. Sem Ele, nada podemos fazer. Entendem que glória que é a salvação?
Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para quê? Para que ninguém venha se orgulhar. É totalmente merecido, concedido por graça, mediante a fé. Para quê? Para a glória de Deus. Essa é a salvação que nos é proposta. E essa salvação, para nós nos apropriarmos dela, é necessário crer no Evangelho. Veja, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas daqueles que crerem nele, então há uma limitação que é imposta pelo próprio método do Evangelho. Qual é o método? O método do Evangelho é a verdade bíblica ser proclamada e crida. Correto? Então esse próprio método, ele limita. Há uma limitação imposta por esse método, que é, ele não salva todos. O Evangelho é pregado a todos, é explicado a todos, mas não são todos que são salvos. Por quê? Porque é necessário crer. O método limita. Aprove a Deus, o nosso Senhor, Criador e Salvador, em sua santa sabedoria e providência, que esse método divino envolvesse, meus irmãos, a loucura da pregação. A pregação é uma loucura. E a loucura da fé daqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Olha que coisa louca, absurda e ao mesmo tempo maravilhosa. A pregação é sobre Jesus Cristo e a sua obra. Fazendo o quê? Satisfazendo a justiça de Deus que estava irado com o seu povo. Satisfazendo a nossa necessidade de um Salvador, de um Redentor, para nos tirar de debaixo da maldição da lei. E aqueles que experimentam o poder salvador do Evangelho, eles creem. Quem experimenta esse poder, crê. Esse é o método, o poder de Deus na loucura da pregação do Evangelho. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer o impossível. Né? Concordam comigo? Deus é poderoso para fazer o impossível. Mas ele estabeleceu esse método louco, crer na pregação do Evangelho. Assim, o Evangelho tem que ser pregado. E muitas vezes o Evangelho não é pregado. O povo é enganado e iludido com outras coisas. Imagine comigo a cena. Alguém falando lá por uma hora e pouquinho, espiritualizando aqueles gafanhotos descritos na palavra de Deus, o migrador, o cortador e o devorador, espiritualizando eles, dizendo que eles são demônios. E esses demônios, eles têm um propósito: castigar aqueles que não dão o dízimo. Mas aquele que dá o dízimo, ele vai ter tudo do bom e do melhor. Uma hora falando sobre isso. Depois disso, a pessoa faz então um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, afirmando e prometendo que se alguém for à frente, vier à frente e fizer uma oração de entrega, então ela será salva. Nós precisamos concordar, meus irmãos, que isso ou é muita inocência, ou é muita ignorância, ou é muito mau caratismo. Paulo escreve o seguinte no capítulo 10: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu desconfio muito daqueles convertidos em pregações sobre repreender o devorador por meio do dízimo. E nós vamos ver na próxima mensagem de Mateus a história de repreender e de amarrar. Nós vamos ver se isso é bíblico. Spoiler, não é? Eu desconfio dessas conversões. Eu desconfio mesmo. Deus pode fazer o impossível? Pode. Mas como que alguém vai crer se Cristo não foi pregado?
O poder do Evangelho, meus irmãos, ele manifesta-se, obviamente, quando ele é pregado e é crido. Não é lógico isso? O convertido verdadeiro, ele experimenta. O Evangelho é experiencial. Ele experimenta a justiça de Deus que é revelada na pregação da palavra. Antes, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, o homem ele não podia nem ao menos ver o reino de Deus. Aquele que enxerga o reino, agora ele consegue enxergar o reino através da pregação do Evangelho, a regeneração do Espírito Santo que lhe concede fé, ele agora enxerga o reino. Ele agora enxerga o rei deste reino, o rei dos reis. Ele enxerga que este reino não é uma anarquia, mas existe uma lei. E ele se enxerga como devedor desta lei. E aqueles que devem esta lei devem pagar com a morte. Ele se enxerga como um condenado pela sua indignidade. Essa é a primeira experiência do Evangelho. Mas a experiência do Evangelho verdadeiro, dado pelo Espírito Santo de Deus, não para aí. Porque a palavra de Deus nos fala de uma tristeza, isso nos deixa triste, de uma tristeza que é para a salvação. Aquele que experimenta o Evangelho, ele enxerga também este rei do reino como o seu Salvador, revelado no Evangelho. Ele enxerga esse rei como o seu Senhor, revelado no Evangelho, e se dispõe a obedecer. Isso é conversão, é deixar de desobedecer e passar a obedecer. Portanto, para alguém ser salvo, precisa crer e se arrepender. E para crer, ele precisa ser exposto ao Evangelho. E meus irmãos, que incentivo que nós temos para pregarmos o Evangelho. Porque é uma loucura, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa retórica, não é a nossa capacidade, não é o nosso tom de voz, não é absolutamente nada. É o poder de Deus que salva aqueles que Ele quer salvar. É necessário então ter uma experiência com o Evangelho. Eu não estou aqui afirmando que nós devemos sentir arrepios, calafrios, comoções extremas, choro copioso e compulsivo. Algumas pessoas podem experimentar isso? Podem, de fato podem. Mas não é isso que eu estou me referindo quando eu estou falando sobre experimentar. O presbítero Diego me ensinou que o óbvio não é óbvio até que seja dito. Experiência é experimentar. E como que nós experimentamos? O salvo experimenta o poder de Deus. Primeiro, como eu falei e reforço, sendo convencido do seu pecado. E depois, sabendo que foi perdoado. Ele não vai para casa. Eu estou no inferno. Ele vai para casa, eu estava no inferno. Mas alguma coisa poderosa e maravilhosa e misericordiosa, que é o poder de Deus, me resgatou. O salvo não crê somente, isso é muito importante, o salvo não crê somente que Cristo morreu por pecadores. O salvo, ele crê que Jesus Cristo morreu por ele. É por ele. É por você, não é pelos pecadores, por você, individualmente nesse ponto. É pela família, o povo de Deus, mas é seu Salvador. E ele, que era pecador, agora foi perdoado. Ele foi perdoado. Não é Jesus perdoa pecadores que creem nele. Não, eu fui perdoado. Eu entendo que eu fui perdoado, porque ele morreu por mim e eu creio nisso. Cristo não é apenas o Salvador dos pecadores e Senhor da igreja. Aquele que experimenta o Evangelho sabe que Jesus Cristo é o seu Salvador.
é o seu Senhor. O salvo, ele crê e está apto a se deleitar e a cantar, como nós encontramos lá em Cantares: o meu amado é meu e eu sou dele. Quando o evangelho é verdadeiramente exposto, ainda que não seja sinceramente ouvido, sempre será o bom perfume de Cristo. Não são todos que vão experimentar assim. Paulo escreveu assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, igreja, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que ele está dizendo? Que quando nós pregamos, nós espalhamos o conhecimento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em toda parte, como um perfume. Sabe? Você abre um perfume, aquele cheiro se espalha por toda parte. Continua Paulo: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Note o seguinte: não apenas nos que se salvam, mas também naqueles que se perdem. Paulo continua: para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles os que se salvam, cheiro de vida para a vida. O evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus que sempre traz resultado. O poder de Deus, ele vai ou endurecer ou amolecer o pecador. Ele sempre vai ter uma experiência. Cristo é oferecido no evangelho, diz Calvino, cujo ofício particular é salvar aquele que se acha perdido. E aqueles que se recusam a ser salvos por Cristo encontrarão nele o seu próprio juiz. Então o Salvador que é oferecido se transforma no juiz daquele que não crê. É necessário, meus irmãos, continuar crendo. Isso é muito importante. Isso é deveras importante. Aquela ideia de oração de entrega, ela deforma, ela diminui o entendimento a respeito de fé e de salvação. E essa deformação é a grande causa do enorme número de desviados, entre aspas, que nós encontramos na nossa nação, por exemplo, e no mundo. Já ouviu? Aquele lá é desviado da igreja. Pessoas se afastam da igreja, ok, mas a ideia de desviado dessas pessoas é alguém que era salvo e perdeu a salvação porque saiu e tudo mais. Meus irmãos, o entendimento errado de um conceito gera um outro conceito mais errado ainda. Observe comigo. Alguém que ouviu uma pregação e respondeu ao apelo, aquela oração de entrega, veio à frente, ele pode ter sido salvo? Sim ou não? Sim, pode, evidente que pode. É Deus quem salva. O Senhor é poderoso. Agora deixa eu perguntar diferente. Nós podemos afirmar que todos aqueles que vieram à frente e responderam uma oração de entrega, eles são salvos? Evidentemente que não. Jamais podemos afirmar tal coisa de maneira alguma. Isso é sério. As pessoas brincam com isso. Um abismo sempre atrai outro abismo. Qual é o resultado dessa deformidade? Pessoas não convertidas dentro da igreja, iludidas, que deixam de buscar a sua salvação porque acham que está tudo certo. Outro resultado, pessoas indevidamente aceitas na mesa da comunhão, participando da ceia do Senhor, que nunca foram salvas. Outro resultado, estatísticas erradas a respeito do número de crentes. Já ouviram aquela? A nossa nação tem 35% de evangélicos. Onde é que está essa raça? Cadê? Se dentro desse número, divórcio, espancamento de esposa, abandono de filho, embriaguez, roubo, é igual ou pior do que no outro lado?
Cadê os frutos disso na nação? Outro resultado disso: pessoas que nunca foram convertidas, sendo tratadas como se fossem desviadas, quando se afastam da igreja. Meu fulano se afastou, ele conhece a verdade. Não, ele não conhece. Ele não conhece, ele precisa conhecer. Ele não experimentou. A pessoa que experimentou o poder de Deus, ela é transformada. A pessoa que experimentou o poder de Deus sabe que tudo mudou, sabe que as coisas velhas passaram. Ela não está pronta. Ela não está pronta. Ela não recebeu asinhas para ir para o céu. E ela sabe que não está pronta. E ela vive dessa maneira, numa contínua mudança de vida, numa contínua busca por santificação, de utilizar os meios de graça. Ela anseia por essas coisas. Ela tem fome e desejo por isso. O puritano Thomas Shepard, ele diz o seguinte: os santos têm um conhecimento experimental da obra da graça, em virtude da qual chegam a conhecê-la tão certamente, como pelo sentir o calor sabemos que o fogo é quente, como provar o mel, nós sabemos que ele é doce. Eles experimentam a graça de Deus e a salvação da graça de Deus. Nós experimentamos essa graça, primeiro, crendo que nós estávamos condenados. E depois, crendo que nós fomos perdoados e reconciliados por Cristo. E em Cristo, fomos adotados nele e somos herdeiros dele. Depois, nós experimentamos esse poder diariamente, continuando a crer. Você não crê uma vez só. Você já creu em Jesus Cristo? Às vezes as pessoas perguntam. E aí a gente responde, crie. Resposta errada. Crie e continuo crendo. Ou nunca deixei de crer. Você já ouviu aquela... Eu sempre falo com isso porque me machuca, né? E tenho que expor isso. Eu aceitei Jesus há 20 anos e jamais me decepcionei, jamais me arrependi. Querido, bom para você. Você tem que crer e continuar crendo. Crer não é limitado a uma decisão por Cristo, a uma decisão de um momento. Eu criei e fui salvo, ponto final. Não! Crer é continuar crendo. O próprio uso do termo por Paulo aqui, todo aquele que crê, aponta para isso. Porque esse termo associado à salvação, veja, ele está no presente, num tempo grego, que significa assim, todo aquele que está crendo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo. Não é que creu no passado, é que está crendo, continua crendo e vai continuar crendo até o dia que o Senhor o recolher. A fé que salva não é um evento único, mas é uma condição contínua. O homem salvo pela graça, ele precisa ter fé. E precisa continuar tendo fé. Ele precisa continuar crendo. Mesmo porque, nós vimos isso, se ele foi salvo, ele está também sendo salvo. E por fim, ele será salvo. Nós entendemos isso agora. A fé acompanha continuadamente o processo daqueles que foram predestinados, desde o momento do seu chamamento até a sua glorificação. Assim nós compreendemos corretamente o que Paulo está dizendo no capítulo 10. Ele diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora a gente entende isso. Não é uma oração de entrega. É vida, é contínuo. Paulo continua, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz,
todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença, ó, o próximo ponto aqui, entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E etc, e etc. Leia em casa, hoje é maravilhoso. Assim, meus irmãos, em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ver o que isso significa. O Dr. Lloyd Jones ele chama a nossa atenção para a lógica que Paulo utiliza aqui. Porque este Evangelho é para todos, diz ele. A resposta é porque é o poder de Deus. Se ele não fosse o poder de Deus, não serviria para ninguém. E Paulo pretende provar isso. Vamos ver em primeiro lugar, poder de Deus para salvar, primeiro, o judeu. O que significa isso? Primeiro, o judeu. Meus irmãos, isso não significa vantagem do judeu. Não significa que o judeu está à frente e que o judeu é especial. Isso refere-se simplesmente à questão de ordem cronológica, de tempo, de progressão da revelação da salvação. É uma questão puramente cronológica. O próprio Lloyd Jones diz o seguinte: Paulo não disse especialmente do judeu, nem do judeu porque é judeu, porque este é mais importante que os demais. Nada disso. Ele se refere ao ponto cronologicamente, isto é, em relação ao tempo. Meus irmãos, por que é importante frisar isso? Porque é comum as pessoas hoje na igreja considerarem que Deus tem dois povos. Não é um povo só. A Bíblia diz que é um povo só, mas veja bem, eu sei mais do que Paulo. Existem dois povos. É evidente, existem os judeus e os não judeus, que é a igreja. Muita gente crê e briga por isso, e se separa por isso. Isso tem gerado, meus irmãos, uma idolatria monstruosa com relação ao povo, à cultura, à própria bandeira e à nação de Israel. A Bíblia ensina várias coisas a respeito dos judeus. E notem a ordem. Dos judeus eram as promessas. Dos judeus vieram os profetas. A eles foi primeiro dado a lei. Dos judeus vem o Messias, que era um judeu, nosso Senhor Jesus. E a eles foi pregado primeiro o Evangelho. A partir deles, o Evangelho deveria ser levado para todo o mundo. Essa, meus irmãos, essa sempre foi a intenção divina. Desde a criação do povo judeu. Quando a gente fala do povo escolhido de Deus, isso nos ensina algo muito profundo a respeito de predestinação. Porque no entendimento de muitas pessoas, quando Deus escolhe o povo judeu, Deus olhou para vários povos e disse: este povo aqui, esse é meu. E não foi assim. Não havia povo judeu. Deus separa Abraão e cria o povo judeu a partir de Abraão. Da mesma forma, Deus cria cada um dos seus eleitos, sendo eleitos desde antes da fundação do mundo. Essa sempre foi a intenção divina, desde a criação deste povo. Lá em Abraão, quando a gente vê Gênesis 12, diz o seguinte, nós vimos esse verso hoje na escola teológica. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E prestem atenção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Todas as famílias da terra.
deveriam ter sido abençoadas e foram, na plenitude do tempo, abençoadas por meio de Abraão. Deus formou o seu povo eleito a partir de Abraão para que, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Continuemos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar também o grego. Quando Paulo faz essa distinção, entre judeu e grego, primeiro ele tinha feito entre bárbaros, e gregos, cultos e incultos, todo mundo. Agora ele faz isso era uma ideia grega, agora ele faz uma ideia judaica, judeus e gregos, judeus e gentios, judeus e os não-judeus. O Evangelho é poder para salvar também os não-judeus. Vamos entender como isso funciona. Dias atrás, no nosso encontro de homens, na nossa confraria, nós conversávamos entre os nobres a respeito do lamento do nosso Senhor Jesus Cristo, querendo reunir os judeus debaixo de suas asas. Será que isso denota uma frustração do plano divino? Será que Jesus ali ele estava frustrado e Deus estava frustrado e algo deu errado? Vejamos, textos devem ser analisados lendo os textos e o contexto. O texto diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus, no contexto, ele está prestes a ir para a cruz. E nessa situação ele faz este lamento a respeito do mal que haveria de vir sobre aquela geração que o desprezou. Ele diz no verso anterior: estas coisas hão de vir sobre esta geração. Aquela geração, meus irmãos, ela foi destruída no ano 70, conforme as palavras de Jesus no verso à frente: sua casa foi abandonada e está deserta. Aquela geração que rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitada. Contudo, nesse lamento do nosso Senhor, há uma grande nota de esperança. Jesus diz o seguinte: pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Veja, Jesus não está frustrado com o povo judeu. E Jesus não está dizendo, deu para ti, acabou. Não. Ele está dizendo, essa geração vai sofrer as consequências. E vocês não me verão, até que digam, bendito é que vem o nome do Senhor. Como é que alguém diz, bendito é que vem o nome do Senhor? Isso, através da pregação do Evangelho. Deus não se frustrou, meus irmãos, e nem rejeitou o seu povo. Note, vamos pegar o testemunho de Paulo. Ele mesmo argumenta no capítulo 11 de Romanos, dizendo o seguinte: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Por quê? Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus conheceu primeiro esse povo. No outro lugar, Paulo cita a exortação divina, dizendo o seguinte: e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. A salvação, meus irmãos, ela não foi destinada somente aos judeus, mas também àquelas outras nações, aqueles outros povos que eram chamados de não meu povo, que passaram a ser meu povo amado. Entre esses estamos nós, meus irmãos, porque este sempre foi o plano divino. Continua Paulo dizendo, mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, e quis te reunir como a galinha reúne. Deus não foi frustrado. Paulo afirmou o seguinte, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas,
Nem por serem descendência de Abraão, são também todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, não eram os filhos de Ismael, mas os filhos de Isaque. Quem são os filhos da promessa? Paulo responde para nós. Ele afirma, nós, irmãos, diz ele, somos filhos da promessa como Isaque. Gálatas. Isso, meus irmãos, por meio de Jesus Cristo. Notem, não é pela descendência, não é por ser ou não ser judeu, porque a bênção de Deus, o pacto de Deus, a aliança de Deus, primeiramente com Israel em Abraão, era para abençoar todas as nações. Nós somos filhos da promessa por meio de Jesus Cristo, porque Paulo continua argumentando e diz, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem, continua Paulo, que as Escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Portanto, Cristo é o descendente de Abraão e nós, a igreja, continua Paulo, se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão, herdeiros, conforme a promessa de Deus. Gálatas 3. Entendem a engenhosidade, a misericórdia e a maravilha do plano de Deus? Deixe-me reafirmar isso de outra perspectiva para nós entendermos. João, vamos ao Evangelho de João. João, ele fala a respeito da rejeição do Messias, e nós conversamos sobre isso naquela noite entre os homens. João falou sobre a rejeição dos Messias, dizendo que primeiro o mundo, a criação o rejeitou. Capítulo 1, verso 10. Estava no mundo quem? Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Depois a sua raça o rejeitou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E então, meus irmãos, nós encontramos outra nota de esperança, tanto para os judeus quanto para nós gentios, porque diz, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creem por quê? Porque creem no Evangelho, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê e continua crendo. É por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho, e é por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus. É pela fé, conforme o decreto divino, que os homens são salvos. Aqueles que recebem Jesus, eles são feitos filhos de Deus. E João arremata dizendo, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notaram? Deus salva o homem, não pelo uso do seu livre-arbítrio. Deus salva o homem não por ele ser judeu ou não ser judeu. Deus salva o homem unicamente por meio da sua vontade, demonstrada por graça, mediante a fé no Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o método. Jesus judeu, que segundo a carne, como nós encontramos lá no primeiro verso de Mateus, filho de Davi, descendência real, e filho de Abraão, o descendente por quem veio a promessa. Jesus, no seu ministério terreno, ele limitou-se às ovelhas da casa de Israel. Mas o que aconteceu depois que morreu e ressuscitou? Ele ordenou aos seus discípulos serem as suas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Até aqui no Vale do Itajaí, em Blumenau, em Indaial, em Gaspar. Paulo, o apóstolo dos gentios,
conhecido como apóstolo dos gentios. Nas suas viagens missionárias, ele ia e pregava primeiro aos judeus, por ordem e respeito cronológico, e depois ia aos gentios. Repito isso, primeiro ao judeu, é ordem cronológica. Mas quando diz, e também ao grego, é cumprimento da promessa pactual de Deus com o seu povo. Eu salvarei o meu povo. Porquanto, diz Paulo, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Nota? Senhor de todos, rico com todos. Quem? Os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão? Se não há quem pregue o Evangelho. Terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos. Todo aquele que crê, independente da nacionalidade. Irmãos, o Evangelho é para toda a humanidade, para todos nós. Sendo a boa nova do Deus Todo-Poderoso, não poderia ter o seu alcance reduzido. O seu alcance é para toda a terra. Um teólogo diz assim é para todos. A verdade de Deus, a vontade de Deus e o seu amor não conhecem fronteiras. Toda a humanidade precisa ouvir a boa nova do Evangelho. Mas nem todos que ouvirem serão salvos. Mas serão salvos todos aqueles que crerem. De qualquer origem, de qualquer nacionalidade, em qualquer momento, em qualquer lugar. Jesus salvará todos aqueles que depositarem a esperança no seu nome. Não é uma boa nova, meus irmãos? Vocês que são igreja, que são salvos, não é uma boa nova? Então se alegrem. Não é uma boa nova que deve ser proclamada, igreja. Então não tenha vergonha do Evangelho e proclame, pregue, porque ele precisa ser ouvido. Cabe ao Espírito Santo convencer os pecadores dos seus pecados, não a nós. Nós só falamos a verdade. Se eles rirem, riram. Se eles crerem, glória a Deus. É Ele quem concede a fé como a dádiva. Repito, não tenhamos vergonha do Evangelho. Mas ainda, uma última glória. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, independente da sua condição. Nobres e pobres, homens ou mulheres, eruditos ou analfabetos, sábios ou insensatos, religiosos ou ateus, batizados ou não, membros da igreja ou não, homens com elevada moral ou pecadores escandalosos, todos e qualquer um, em qualquer lugar, todo aquele que crer em Jesus Cristo e ter fé nele como o único Senhor e Salvador, oferecido por meio do Evangelho, será salvo. Ele não se limita a uma classe social. Ele não leva em conta a sua idade, seja você mais velho, seja jovem, seja criança. Ele não se limita à sua educação ou à sua cultura, mas confere graça a qualquer um, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você que me ouve é um pecador. Se você é um pecador, escute-me com atenção. O Evangelho é a sua e a minha, porque eu sou pecador. É a nossa única esperança. Diante do poder de Deus não há ninguém sem esperança, porque para Deus nada é impossível. Se você que está me ouvindo hoje, você nunca creu, mas teve hoje seus olhos abertos, teve os seus ouvidos abertos para essa boa nova, então creia.
Não é necessário te chamar aqui à frente para você fazer uma oração e a gente bater palma e dizer, ele agora foi salvo. Não, creia, se agarre no Senhor e não largue mais. E tenha certeza que enquanto você crê, Ele te dá a fé para crer. Enquanto você se agarra, é Ele quem te segura. E das mãos dEle você jamais será removido. Creia, o alcance do poder de Deus, ele é universal, ele pode alcançá-lo aqui, hoje. Vocês, igreja reunida aqui hoje, alguém que esteja ouvindo isso amanhã depois na internet, o poder de Deus pode te alcançar hoje, agora. Não há pecado grande demais para ser perdoado. Porque alguém talvez diga assim, pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe quem eu sou, não sei, não quero saber, o Senhor é que sabe, mas o que eu estou dizendo é que não há pecado grande demais para ser perdoado. E crer o contrário é diminuir Deus e chamar de Deus de mentiroso, porque é Ele que está dizendo. Não há alguém pecador demais que não possa ser salvo. Não há um número de pecados que, se ultrapassado, deixará alguém fora da salvação. Eu sou muito pecador, mas eu passei do... Não passou, isso é mentira do diabo. Que toca no teu orgulho, que não se humilha e diz, Senhor, tem compaixão de mim. Deus é um Deus santo. E todo pecado é hediondo diante dele. Todos estão condenados fora de Cristo Jesus. Contudo, a glória do Evangelho está no fato de que há esperança. Há esperança para o adúltero. Há esperança para o mentiroso. Há esperança para o ladrão. Há esperança para o assassino. Há esperança para aquele que se encontra desanimado. Há esperança para aquele que nunca creu. Há esperança, tanta esperança para o pecador mais desesperado, mais violento e mais sombrio, quanto para a pessoa mais fina e respeitável. Por quê? Porque em ambos os casos, o que vale é o poder de Deus, e para Deus não há absolutamente diferença nenhuma entre o respeitável e o mais perverso pecador, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí o Lloyd Jones vai dizer, que conforto, que consolo, o sangue de Cristo limpa o mais imundo, e valeu para mim, diz ele, e valeu para mim, digo eu, e vale para cada um de você que crê. O Evangelho é poderoso e eficiente para salvar o maior dos pecadores. A salvação não é concedida por mérito ou por boa obra. Ela é concedida independente da sua raça, do seu gênero, da sua moralidade, da sua bondade. Portanto, reafirmo, há esperança para quem matou, e há esperança para quem quis matar, e há esperança até mesmo para aquele que quis se matar. Há esperança para quem roubou ou para quem tentou roubar. Há esperança para aquele que adulterou ou para aquele que desejou aquilo que pertence ao próximo. Há esperança para o blasfemo, que até hoje desprezava o Senhor. Há esperança para os depressivos, para os solitários, para os incompreendidos, para os abandonados ou aqueles que sofreram algum tipo de abuso. Há esperança para injustiçados, para humilhados, para quebrantados, para cansados e sobrecarregados, para os desanimados e para os aflitos. No Evangelho, nós encontramos uma fonte infinita e abundante de amor, de perdão, de graça e de poder de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, o Evangelho deve ser proclamado e crido. Nós cremos no Evangelho. Ele é o comunicado do poder de Deus Pai
que salvará todo aquele que crer. Porque todo pecador crendo, seja de onde for, seja quem quer que seja, será salvo. Todos precisam ouvir e crer, esse é o método. Todos os que crerem serão salvos e glorificados, este é o meio. Não é a sua nacionalidade, não é a sua boa obra, não é qualquer outra coisa, mas é somente pela fé, algo que o Espírito Santo de Deus pode operar em qualquer um que está me ouvindo hoje. A salvação não seria para todos se ela exigisse algo além da fé. Esse poder, infelizmente, tem sido desfigurado e tem sido abusado de maneiras tão irreverentes que chegam a revirar o nosso estômago. Homens tentam transformar o evangelho da salvação numa ferramenta para se obter saúde, relacionamentos transformados, bons empregos, carros melhores, casas maiores. Mas o crente não é alguém que prosperou. O crente é alguém que se arrependeu do seu pecado e creu no evangelho de Jesus Cristo. Essa é a sua fonte de vida. Essa é a sua fonte de segurança, o poder de Deus que lhe salvou, e que guardará até o dia de Cristo Jesus, até o dia da glorificação. O Evangelho é tão poderoso que dá vida a um espírito morto. Ele é tão poderoso que transforma um inimigo de Deus em filho de Deus. Um escravo do pecado em alguém livre para obedecer e glorificar a Deus. Um condenado ao inferno num príncipe celestial que já passou da morte para a vida e habitará em novos céus e nova terra em que habita justiça. É tão poderoso que pode transformar um verme como eu sou, como nós somos, em herdeiros de Deus Pai, co-herdeiros de Cristo Jesus, Deus o Filho. Ele nos prometeu uma herança incorruptível, diz Pedro, incontaminável, que não pode se deteriorar, guardada nos céus para nós. Quando nós afirmamos que a fidelidade daquele que iniciou a boa obra em nossas vidas, ele completará isso, não significa que a conversão seja o fim da nossa caminhada. A conversão não é o fim, é o início de uma jornada que foi gerada por Deus, pela graça, e que é mantida pela graça, uma jornada que é obrigatória a cada um de nós, que envolve o continuar crendo e sendo santificado. Enquanto Deus nos preserva, nós perseveramos, para que, como Paulo suplicou, nós não tenhamos recebido em vão a graça de Deus. A fé que salva também gera obediência e santidade. O puritano John Owen disse que a nossa felicidade não consiste no saber as coisas do Evangelho, mas no fazê-las. Arrependidos, meus irmãos, nós devemos nos afastar do mal e nos aproximarmos das obras que glorificam a Deus. A salvação que nos libertou da culpa, da escravidão, da condenação, da corrupção do pecado. É isso que ela faz nas nossas vidas. Ela nos reconcilia com Deus e somos feitos filhos. Crendo que somos filhos, crendo que somos perdoados, crendo que fomos chamados à santidade, nós devemos agir em concordância com essa fé. Não seremos salvos simplesmente por afirmar as coisas corretas, mas por viver em harmonia com aquilo que nós afirmamos crer. Outro puritano, John Bunyan, escreveu: a alma da religião é a parte prática. A pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, nos capacita a crer. E a salvação concedida pela fé no Evangelho, que é poder de Deus, nos capacita a obedecer. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu Evangelho.
Obrigado por tão gloriosa salvação que nos é oferecida. Obrigado porque a tua verdade foi revelada para nós através das Escrituras, e as Escrituras têm sido pregadas para nós, e a tua verdade nas Escrituras sendo pregada tem sido iluminada aos nossos corações pelo teu Santo Espírito, que nos regenerou e nos deu fé. Obrigado, Senhor, porque a nossa salvação do início ao fim é poder teu, é poder de Deus para nos salvar. Obrigado porque tu não deixou nada em nossas mãos. E aquilo que tu exige de nós, que é a nossa obediência, a nossa prática, que é o nosso experimentar a dádiva da salvação, tu nos concede por teu Santo Espírito. Obrigado. Pai, anima os cansados, revigora a tua igreja e convence aqueles que nunca compreenderam essas coisas, para que eles possam experimentar a tristeza da condenação junto com a alegria da salvação. Nos faz, Senhor, crer cada dia mais, aumentando a nossa fé, em busca dos meios de graça, em busca de santidade, em busca de andarmos de modo digno a algo que nós somos chamados totalmente e merecidamente. Pedimos essas coisas para a honra e glória do teu santo nome. Amém.